Acho que agora tá. Boca dentro. Não tá ainda. Já tá. Tá zero? Já tá. Gente, tem alguém aí? Tá ao vivo isso aqui? Gente, se vocês estiverem ouvindo, escreve aí se tá funcionando, se vocês estão vendo, por favor. Vocês já estão. Já estão o quê, pai? Vou esperar só um pouquinho o pessoal chegar. Sim, estão ao vivo. Sim. Desculpem o atraso, a gente não estava conseguindo botar aqui ao vivo. E desculpa a imagem também. Tá bem ruim. Esperar só mais uns minutinhos. Acho que tem um microfone aqui. Será que é melhor voltar pra mim? Vocês continuam me ouvindo? Eu botei um fone aqui agora. Gente, eu vou começar, porque eu já estou atrasada. Desculpem quem chegou agora, o atraso. Eu não estava conseguindo, eu nunca fiz transmissão ao vivo, então eu não sabia mexer nisso aqui. Aí o computador travou, a internet está ruim aqui por causa da chuva. Então, boa noite, graças e paz. Que bom estar com vocês. Que bom que existe internet, né? Eu vou pedir que, se der algum problema, vocês me escrevam, que eu vou estar aqui sozinha depois. Aí vocês me escrevam se parou, se tá dando para ouvir, tá? Que eu não vou conseguir acompanhar por outro celular. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por esse dia, obrigado pelas suas misericórdias que se renovam, Deus. Obrigado pela tecnologia, Deus, que faz com que a sua igreja não pare, que a palavra não pare de circular, Pai. Obrigado por essa ferramenta e eu te peço que ao longo dessa live não venha ter falhas de internet, Pai, de imagem, de som, Deus. Eu peço que o Senhor esteja nisso. Eu peço que o Senhor esteja comigo, esteja visitando a vida de cada pessoa que vai estar assistindo, Deus. Que essa live possa chegar na casa das pessoas com qualidade, com eficiência, Pai. E nós entregamos essa noite diante do Senhor e eu te peço, Pai, que o Senhor venha falar conosco. Amém, Deus. Amém? Gente, eu tô aqui com o Vitório. Ele é obreiro da base aqui também. E ele vai estar me ajudando fazendo louvor, porque se eu fosse fazer, não ia ter gente assistindo. Amém? Vou passar para ele o microfone. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu.
nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Eu sou teu. Eu sou teu. E santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do
o amor que faz mudar o mundo. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Deus, nós te louvamos esta noite. Entregamos, Senhor, o nosso coração para o Senhor. Para que o Senhor ministre de forma única e especial o coração de cada pessoa que está do outro lado dessa live. Visita as casas nesse momento, leva o aconchego e a paz que excede todo entendimento que parte do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? O que foi? Amém, gente. Como é bom estar com vocês. Tô com saudade daí, saudade de todo mundo. Saudade de Dani, Roseli, saudade de todos vocês. Fico feliz de estar conseguindo fazer essa live. Essa semana a internet aqui tá bem ruim. E aí eu tava orando para que desse certo. E que bom que deu certo. Né? Hoje choveu bastante aqui, aí a internet caiu um pouco. Né? Como é bom estar com vocês. Aqui na base a gente está vivendo um período meio complicado, né? Não sei se todos vocês sabem, mas o coronavírus chegou na nossa base. A gente temia um pouco isso, né? Mas ele acabou chegando. Desde que iniciou a quarentena aqui no Maranhão, que foi decretado isso, a gente começou a seguir, né? A gente entrou em quarentena aqui no estado desde que antes de ter o primeiro caso. E eu achava que não ia demorar para ter os casos, porque falam que o vírus gosta quente, aqui é muito quente. Mas quando chegou o primeiro caso aqui, começou a ter um crescimento muito, muito grande. Então, todo dia está aumentando 300, 400 casos, né? A gente já passou 2.000, já deve estar chegando nos 3.000 casos, né? E eu peço oração por isso. Esse era um dos meus temores, de ter muitos casos e não ter estrutura suficiente
que está acontecendo aqui, né? Os hospitais não são muito estruturados, não tem muita estrutura, então a demanda está sendo muito grande. E até os hospitais particulares já entraram assim como posso dizer, fugiu a palavra, mas já está muito além, né? Nos hospitais particulares, então imagina os públicos, né? O meu temor também era que chegasse nos interiores, porque eu já fui em muita cidade aqui no Maranhão, e a maioria dos interiores, dos povoados, não tem hospitais, né? Não tem essa estrutura. Então, às vezes, o hospital é numa cidade vizinha, ou, enfim, numa outra cidade que não é tão próxima. Então, orem por isso também. Eu achava que nem ia chegar no Brasil, eu também achava ali. De verdade, eu não pensei que seria uma proporção tão grande assim aqui no Brasil, né? Aqui no Maranhão, as pessoas não estão respeitando totalmente a risca. Não sei se está sendo assim no resto do Brasil, mas pelo menos aqui, como eu sou das finanças, da cozinha, às vezes eu tenho que sair para fazer compra, né? É inevitável. E aí, às vezes, a gente sai, tem um monte de coisa funcionando, o centro lotado, andando pelas ruas, né? Eu fiquei sabendo que agora parece que o governador começou a tomar umas medidas um pouco maiores, né? Teve as 2 primeiras semanas a gente não saiu pra nada, 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 nada. E aí a gente teve que sair num sábado, eu acho, num domingo, alguma coisa, a gente teve que sair, eu e mais um. E aí a gente saiu andando aqui assim, né, de carro, e tava tudo funcionando normal. Aí deu aquela impressão que só a gente tava de quarentena, né? Orem pela consciência do povo também de ficar em casa, né? E também ore por provisão. Acho que no mundo inteiro, né? Os autônomos são os que mais têm sofrido, né? Aqui no Maranhão tem muitos autônomos, muitas pessoas que trabalham com feira, que têm o seu próprio comércio, né? E eu acho que eles que estão mais sofrendo nesse momento, né? Enfim, a gente tomou todos os cuidados. Quando a gente saía, a gente usava máscara, álcool em gel, tomava banho de álcool em gel, só saía em caso necessário, né? Mas realmente o vírus chegou, sabe como chegou. A gente é meio impossível saber, né, como é que foi chegar o vírus aqui, né? Mas chegou. O pastor Divaldo, né, que é o nosso líder, ele foi o primeiro a ser contaminado. Aqui no Maranhão, como é que está funcionando? Não está tendo, pelo que a gente está recebendo as informações, né? Não está tendo teste do coronavírus. Tá em falta, né? Então eles só fazem o teste em alguns casos muito extremos. Então o que está sendo feito são vários exames simples, normais, mas que levam a entender que é coronavírus. Por exemplo, o pastor, ele fez uma bateria de exames comuns, né? E principalmente o do raio-x do pulmão, né? E deu 98% de chance dele estar, né? Assim foi com os outros também. Aí a Morgana, que é a esposa dele, também ficou. Eles estão com 25% do pulmão, né? Contaminado ou atingido, não sei como é que fala. Tem um obreiro que está isolado também, né? Outra casa, mas aqui dentro da base, mas estão distantes da gente, a gente não está tendo contato, a gente cortou algumas coisas. E, enfim, eles estão melhorando, dias parece que dão uma melhorada. A Morgana, eu acho que é que mais tem sentido, ela estava sentindo muitas dores no peito. O Davi, que é o filho deles, o menor, estava tendo sintomas também, né, esses dias, mas eles estão bem, né? Mas orem por isso, orem para isso passar logo, né? E aqui na base a gente está a gente acaba ficando meio aflito, né? Porque qualquer tosse que um dá, qualquer dor de cabeça que um sente, qualquer coisa, a gente já acha que é mais um infectado, e aí a gente fica nessa, né? Meio sem saber o que fazer. Mas no meio disso tudo, a gente tem provado muito da bondade do Senhor com as nossas vidas, né? A gente não divulgou tanto no início, mas nos grupos de igrejas e tal, a gente acabou divulgando. E o que a gente tem recebido, né, da parte da igreja é muita ajuda, né? Quando as igrejas aqui no Maranhão ficaram
né? Imediatamente levantaram um monte de doação para a gente, a nossa cozinha a despensa tá cheia, a gente nem precisou fazer mais compra, não precisou mais sair, porque as doações estão vindo de forma muito bela, sabe? E eles estão se preocupando com a gente nos mínimos detalhes. A gente está recebendo várias ofertas em dinheiro, né? E aí a gente está deixando essas ofertas assim para urgência, caso os obreiros precisem fazer, alguém apresente os sintomas, precisa fazer esses exames para ver se é ou se não é, tudo pago, né, aqui, esses exames. Então, a gente está recebendo essas ofertas para isso, a gente recebeu doação de álcool em gel, de produtos de limpeza para desinfetar toda a casa, a gente está tendo um cuidado maior um pouco com o lugar que a gente dorme, né, a gente está limpando sempre, desinfetando tudo, né. A gente ganhou muita doação de máscaras, então aqui cada um tem umas 2, 3 máscaras, né? Então a gente está muito amparado pela igreja, né? Graças a Deus. E eu espero que a igreja no geral, no Brasil e no mundo, também esteja amando aqueles que precisam, né? Graças a Deus a gente está sendo, mas eu também oro para que os outros, né? Aqueles que também estão sofrendo, passando por isso, também sejam amparados, né? Então, seja a resposta de oração também para esse povo, né? E de estudo dessa crise que o Brasil está passando, que acabou atingindo a nossa base, enfim, meu coração começou a ficar muito aberto, né? Eu não tinha muito medo de pegar a corona, porque eu não faço parte do grupo de risco, né? O meu maior medo era pegar e acabar passando para alguém que fosse de risco, né? Tanto que eu não quis voltar para casa. Na verdade, eu queria muito voltar para casa, mas eu decidi que eu não voltaria nesse tempo, porque eu acho que eu não me perdoaria se eu levasse esse vírus para minha casa, né? O meu pai, minha irmã é de baixa imunidade, são de risco. Então, por precaução, eu não quis voltar para casa, né? Até quando eles ficaram sabendo que o corona tinha chegado aqui, eles falaram para eu voltar, mas é complicado, né? Tomar essas decisões nesse momento. E eu entendi de não voltar, né? Entendi em Deus de não voltar, de continuar aqui, né? E permanecer, né? E não ter esse risco de passar para ninguém, né? Aqui a gente está isolado, a gente não recebe visita, nada, tá? A gente está tendo essa preocupação com os outros também, né? Porque a maioria aqui não é risco, mas a gente, se tiver infectado, passa, né? Então a gente não tá saindo para nada, né? Já não tava, né? Continuamos não saindo. Mas no meio disso, né, o meu coração começou a ficar aflito, né? Porque eu completei mais um ano e vai fazer 2 meses que eu já tô aqui no Maranhão integral, né? Fora o tempo que eu fiz da minha TED, vai dar 2 anos praticamente que eu já tô aqui. E você acaba, às vezes, se desgastando, né? Acaba chegando um tempo que você se sente um pouco cansado, né? E eu tava nessa fase de, sei lá, parece que um ano de adaptação, de um lugar novo, com pessoas novas, porque tem muita rotação de pessoas aqui, né? Obreiro que vai para outro lugar, obreiro que chega, né? E a saudade de casa, ficar longe de casa, e aí chega a corona, esse negócio, parece que parou o Brasil, né? Eu gostava, aqui a nossa folga é de domingo, né? Então, para mim a folga, assim, era o meu tempo de sair daqui, respirar e voltar. Né? Porque, querendo ou não, a gente mora onde a gente trabalha, né? Então, às vezes dar uma respirada para fora é importante, né? E aí agora a gente não tá podendo fazer isso. Eu acredito que com todo mundo, né? Parece que chega aquele desespero, né? Porque sair parece que dá um ar, né? Eu odeio fazer compra no mercado, odeio mercado, mas o mercado se tornou o meu shopping. Eu amo ir no mercado agora. Quando precisava ir no mercado, eu era a primeira pessoa a querer ir, porque eu queria sair um pouco e respirar, né? E como isso às vezes acaba afligindo o nosso coração, né? Então, no meio disso tudo, eu tenho ouvido muito aquela música que a gente cantou no início, né? Que fala sobre eu vou construir minha vida em ti, tu és o meu fundamento, né? Eu vou confiar, vou. E essa música eu acho que o dia todo já faz algum tempo, né? E as minhas meditações em Deus
tem sido basicamente sobre isso, né? Sobre a confiança que a gente tem que ter no Senhor. Eu queria que a gente abrisse a Bíblia. O Vitória, aquele que estava cantando comigo, cantando aqui no início, ele estava falando numa live esses dias, né? Que o bom que agora, como as pessoas acompanham pelo celular, cada um tem que ter a sua Bíblia de papel mesmo na mão, né? Não dá mais para acompanhar no celular. Vamos ir comigo lá em Mateus. Se você está na igreja há mais de um ano, na Igreja Vida, Oficina de Cristo, há mais de um ano, 2 anos, com certeza você já ouviu meu pai pregar sobre esse texto. Porque eu acho que meu pai gosta muito desse texto. Porque ele sempre pregava. Pelo menos quando eu estava aí. Esse texto e o de Gideão. Vocês lembram, gente? Os mais antigos aí? Deixa eu ver se é o 6 ou 7. É o 7. Mateus 7, versículo 24. É um texto bem conhecido que fala sobre os 2 fundamentos. É um texto que eu tenho meditado muito. E parece que agora ele tem feito um pouco mais de sentido do que já fazia, né? Ele disse assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a rocha, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, né? Eu amo muito esse texto, né? E nos últimos dias ele tem feito um pouco mais de sentido para mim, porque eu estava vindo de algumas semanas, de alguns meses um pouco complicado, né? Eu acho que todo cristão passa na sua vida, né? Tava indo de um tempo, acho que de cansaço emocional, né? Porque quando eu cheguei aqui no Maranhão, eu me entupi de viagens, né? Entre aspas. Eu fui emendando uma viagem na outra, né? Vocês sabem que a gente faz o Bíblia em cada casa, nos interiores, então ia para uma cidade, para outra. Aí eu acho que os primeiros 5 meses que eu fiquei aqui no Maranhão, eu acho que mais de 3 meses foram viajando e 1 mês e meio, no máximo 2 meses, foi aqui dentro da base em si, né? E porque eu sempre gostei disso, né? Estava falando aqui na base esses dias, né? Para algumas pessoas, eu gosto de dias corridos que não dá tempo de respirar, porque me dá a sensação que são dias produtivos, né? E quando eu tenho alguns dias aqui na base que eu consigo parar depois do almoço, esticar a perna, descansar um pouco, ou à noite eu tô de boa, para mim eu vejo como dias que não são muito produtivos, porque na minha cabeça, né, eu acho que na cabeça de vários seres humanos, a gente tem essa ideia de dia produtivo ser o dia que você produz muito, né? E aqui na base a gente tem continuado nossa rotina, né? Às vezes eu brinco, a gente não tá de quarentena, porque a gente continua a nossa vida normal aqui dentro, né? De trabalho, né? A gente tá tendo a iPad, né? Que é a escola que eu fiz na primeira vez que eu vim. E a gente tá com 5 alunos. A gente entendeu de não parar essa escola, porque são só 5 alunos. E nós somos em 20 pessoas aqui na base, morando aqui. 4 pessoas lá da família do pastor, a Morgana ali, que é uma outra casa. Eu queria mostrar para vocês qualquer dia o lugar aqui. Ele é um espaço gigante. Então tem uma casa ali, aí tem um casarão onde a gente mora e tem mais uma casinha. Tudo distante uma da outra, né? Então a gente entendeu de não parar, né? Então a nossa rotina aqui basicamente continuou. Com alterações, né? Com mais medidas de proteção, de prevenção, mas basicamente continuou. De manhã os meninos têm aula, a gente obreiros às vezes fica nas aulas, né? À tarde a gente tira o tempo para limpar
a casa, limpar o ambiente que a gente vive, né? E à noite os meninos tiram um tempo de estudo pessoal da escola, né? Porque eles têm trabalhos, é uma escola normal. Mas as noites eu gosto de fazer coisas que eu preciso pensar, porque eu penso melhor de noite, né? Então aqui na base eu trabalho com as finanças, com a parte administrativa, né? Com Bíblia em cada casa, com a ETED, na cozinha. Acho que eu me meto em tudo aqui. Então eu gosto de essas áreas administrativas eu gosto de fazer à noite, porque eu sou melhor, né? De manhã acho que eu só existo. Então a gente continua a rotina aqui, né? E o que eu tenho ouvido nas redes sociais, nas lives que a gente tem assistido, os professores, até mesmo a missão, né? Os líderes maiores, assim, internacional, nacional, o que eles têm dito, né? O que a imprensa, enfim, a igreja em si tem dito é muito sobre o juízo de Deus, né? Que esse vírus é o juízo de Deus, que esse tempo é um tempo sabático, é um tempo que Deus está usando para parar as pessoas, enfim, buscar mais a Ele. E são tantas coisas que tem se falado, parece que nos últimos dias, nas últimas semanas, porque já faz mais de um mês, né, de quarentena, nas últimas semanas, no último mês, o que tem falado é isso, né? E eu não sei vocês, mas às vezes eu me estresso tanto com esse assunto, que às vezes você senta na mesa do almoço, estão falando sobre isso, aí você vai no outro lado, estão falando disso, você abre o Instagram, tá falando disso, Facebook tá falando disso, tudo tá falando disso, né? E aí, então, vem esse problema e junta mais com os problemas que a gente já tinha na vida normal, né? Então, nesses momentos, nessas horas, quão visível é que a vida tem que estar alicerçada somente em Deus, né? Para confessar, para ser sincera aqui, eu já tive muitas vezes vontade de desistir da missão aqui, né? Várias vezes. Se o Osvaldo estivesse aqui, eu ia pedir para ele falar para vocês, porque toda vez que eu tenho essas crises de querer ir embora, será que é para eu estar aqui? Será que eu estou fazendo o que é para fazer? Enfim, estou com saudade de casa, quero ir. Nessas horas eu sempre corria para lá para conversar, né? E o pastor ele sempre foi muito sábio em me orientar e me animar, né? E aí eu sempre me achei uma pessoa firme, né? Sei lá, determinada, mas por diversas vezes nesses últimos tempos eu tenho questionado a Deus, sabe? Deus, eu acho que eu não sou tão firmada como eu pensava que eu era, né? Porque vira e mexe eu quero desistir, vira e mexe eu quero fugir, vira e mexe, né? Quero, sei lá, chutar o balde, né? E aí, às vezes eu penso no Thiago, né? O Thiago, vocês conheceram ele, é meu namorado. Ele é uma pessoa muito firme, é uma coisa que eu sempre falo pra ele. Ele é uma pessoa muito firme e calma, né? Vocês conheceram a gente, vocês que me conhecem ele, deu pra perceber, né? Ao contrário de mim, que sou estressada, sou nervosa. Então, quando vem tempos difíceis para ele, por exemplo, né? Quando vem, enfim, tempos difíceis mesmo, ele é sempre muito firme. Em todo momento ele está sempre muito firme, não questiona Deus, não reclama, ele mantém firme, ele permanece nas palavras que Deus deu e ele segue a vida, né? E aí eu tava questionando isso a Deus, né? Deus, por que ele é firme e eu não sou firme? Por que ele consegue ser firme e eu não? Né? E eu tava desabafando com Deus sobre isso, né? E aí Deus me trouxe esse texto. E ele me mostrou que eu sou uma pessoa firme. Porque várias vezes, vários problemas já vieram e eu continuei. Deus ele me deu um chamado para aqui, Deus ele me deu chamado para cumprir essa missão e eu estou continuando. Às vezes vem os problemas financeiros, problemas familiares, problemas de comunicação, de relacionamento, de comunidade, e eu continuo firme, né? Eu continuo aqui. Mas ele também me trouxe um outro texto que eu queria que vocês abrissem, mas eu sei que todo mundo sabe de cor, que é Salmos 23.
Eu acho que eu tô lendo na versão Almeida, nova atualizada. E ela diz assim, Salmos 23, só o primeiro versículo mesmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esses textos que a gente leu, esse versículo e aquele outro texto, são os textos que mais têm falado comigo, né? Tem sido a minha âncora, né? E naquele outro texto, Deus me mostrou que eu sou uma pessoa firme no sentido de não desistir, de continuar nele e tal. Mas nesse texto, nesse versículo, ele me mostrou que eu sou uma pessoa firme, mas nem sempre contente. E isso faz muita diferença na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã. Porque na versão, eu acho que NVI, que é a versão mais próxima dos originais, ela diz, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Né? Se você está aí com a versão NVI, você vai ver isso, né? E depois vocês nada terei falta, né? E como isso tem me marcado, tem me constrangido, na verdade. Porque eu posso ser firme, mas se algumas lutas vêm, se algumas adversidades vêm, a primeira coisa que eu faço é reclamar ou questionar a Deus o porquê daquilo está acontecendo, porque que, enfim, daquela situação tá me atingindo, né? E Deus não nos chama apenas para sermos firmes na rocha, firmes nele, mas ele também nos chama para sermos contentes em toda e qualquer circunstância, assim como Paulo, né? Assim como Paulo fala, se eu não me engano, em Filipenses, né? Ele não nos chama para a gente caminhar somente na rocha que ele é, ele não nos chama para a gente alicerçar somente a nossa casa na rocha, mas ele também nos chama para sermos contentes nessa rocha, né? E eu queria que você pensasse um pouco se você está sendo contente ou se você não está sendo. Vocês percebem a diferença que faz o Senhor meu pastor, nada me faltará, de o Senhor meu pastor, de nada terei falta, né? Alguns falam que, eu não cheguei a pesquisar a fundo sobre isso, mas que a tradução mais original é o Senhor meu pastor e isso me basta. O Senhor meu pastor, eu não vou sentir falta de nada. Isso é muito profundo. Eu queria que você lesse na sua mente isso. Você falasse isso para si mesmo. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Isso também me faz lembrar uma música que o refrão é assim: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E vocês percebem que isso é tão profundo, porque em toda a minha vida eu sempre vi pregações desse texto, desse versículo, que fala que são usados como no sentido de que se o Senhor é seu pastor, nada vai te faltar, bênçãos não vão faltar, você vai ser uma pessoa próspera, você vai ser uma pessoa abundante, nada vai te faltar, sua despensa vai estar sempre cheia, sempre vai ter pão na sua mesa, nada vai te faltar, né? Só que quando a gente pega o mais aproximado das escrituras, mais aproximado do original, é de nada terei falta. Então, isso significa que se eu não tiver dinheiro nesse mês, isso não vai me fazer falta, porque o Senhor é o meu pastor. Isso significa que se eu não puder trabalhar nesse tempo, isso não vai fazer diferença na minha vida, porque o Senhor é o meu pastor, e se Ele permitiu isso, é porque Ele é soberano e Ele está ciente disso e Ele vai cuidar dessas questões, né? Então isso tem me marcado tanto, me incomodado tanto, no bom sentido, no sentido de que eu preciso mudar, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Quarta-feira passada, né? Eu acho que vocês ficaram sabendo, né? A minha avó faleceu e isso foi um baque tão grande para mim, mesmo eu já esperando por isso, né? Nas minhas últimas férias que a gente estava aí, a gente visitou ela estava em Campinas, né? Na casa da acho que do meu tio, e eu senti, na hora de despedir, eu senti muito claramente que aquela seria a última vez que eu estaria vendo ela, né? Eu não vou chorar. E eu sabia, eu senti isso que ia ser a última vez. E aí passou um tempo, ela começou a piorar, né? Ela
teve um câncer, só que esse câncer, pelo que meu pai falava, não podia ser tratado porque ela era muito velhinha, eu acho que ela já tinha uns quase 90 anos, então ela era muito velhinha, não tinha como tratar, né? E, e aí eu liguei para ela, né, na Páscoa, me mostrou ela, e aí eu perguntei, vó, você tá bem e tal? E ela já tava bem longe. Eu nem quis conversar muito porque... E ela também não quis conversar muito porque parece que tava difícil para ela até falar, sabe? E aí, naquele dia, eu tive certeza que aquela seria a última vez que eu estaria falando com ela. Acho que passou uma semana e ela faleceu, né? E como que eu questionei Deus por isso? Porque a gente já esperava isso. A gente esperava que ela estava perto de falecer, né? Mas, e eu pensava na minha cabeça, né? Acho que 4 dias antes, eu até comentei com as meninas, né? Eu acho que minha avó vai falecer, né? E aí eu contei toda essa história, né? E aí na minha cabeça, eu tava preparada, né? Porque eu sabia que eu tava esperando isso. E no dia, foi tão ruim, tão ruim. Eu chorei tanto, 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 tanto. E aí me deu uma dor de cabeça horrível. E aí deu aquela dor de cabeça. Eu pensei, meu Deus, e agora? Isso é corona ou isso é porque eu chorei demais, né? Que aqui a gente tá nesse nível. E como foi ruim e como eu percebi que eu não estava preparada para aquilo, né? E naquele dia, como o coração ele surtou, porque eu pensei, Deus, eu poderia estar em casa, eu poderia estar indo para casa, mesmo que eu não tivesse para o velório, que parece que nem teve, mesmo se eu não tivesse no enterro, se eu não achasse tempo para isso, pelo menos eu ia estar com a minha família, né, nesse tempo. E só que eu não podia, porque eu não sabia se eu estava infectada, se eu estava contaminada, eu não podia arriscar, né? Como eu falei no início para vocês. E aí, como eu questionei Deus, as passagens estão tão baratas, eu teria condições de comprar aquela passagem, tá? As passagens realmente estão baratas, né? E como que eu murmurei, como que eu eu questionei a Deus, né? Por que Deus? Já não basta isso acontecer, eu não posso estar perto da minha família, né? E na mesma noite, Deus, ouvindo aquela música que a gente cantou no começo, Deus me dá memória todas essas coisas, né? Se o Senhor é meu pastor, eu não darei falta de estar com a minha família no tempo que eu estiver que estar aqui. Saudades eu vou ter, com certeza, em todo momento. Quem convive comigo sabe quanto eu sofro por isso. Mas Ele é o meu pastor. E isso significa que Ele vai me bastar em todos os aspectos. Graças a Deus a gente foi suprido em todas as coisas aqui. Mas se nenhuma cesta básica tivesse chegado, se nenhuma doação de máscaras tivesse chegado, se álcool em gel não tivesse chegado, isso seria o suficiente porque Ele é o nosso pastor. E a gente tem que permanecer nessa palavra, principalmente em dias tão sombrios, tão difíceis como os que a gente tem vivido, né? E eu sei que é clichê, é muito clichê dizer, é muito fácil agradecer a Deus quando a gente tem as coisas, mas isso é real, né? Eu acho que as provas vêm, as adversidades vêm para Deus provar o que está no nosso coração, né? Foi isso que ele fez com o povo de Israel, foi isso que ele fez com o povo que estava saindo do Egito para a terra prometida, né? Ele provou o que estava no coração daquele povo, né? E dia após dia ele tem provado nosso coração. Quando eu lia sobre a história do povo que saiu do Egito e começou a murmurar, mas Deus estava dando maná, Deus estava dando água, Deus estava dando tudo que era suficiente, aquele povo ainda reclamava. E quantas vezes eu li esse texto julgando aquele povo, né? Mas eu sou como aquele povo, né? Porque quando desertos vêm, como quando adversidades vêm, a minha tendência é reclamar. E eu sei que talvez a sua tendência também é reclamar, né? Mas eu acredito que Deus, nesse tempo e todos os dias, Ele tem nos chamado para ter uma vida de dependência dEle e contentamento nele, né? Deus
eu sei que Deus não deseja que a gente tenha uma vida de bênçãos, deseja que a gente tenha uma vida próspera, mas isso não pode ser é, o motivo da nossa adoração a Ele. Isso não pode ser o motivo do nosso coração grato a Ele, né? Nosso coração tem que estar grato porque Ele é Ele, Ele é Deus, né? E se algo está faltando na minha vida, eu não terei falta disso se eu estiver nele, né? Teve um tempo aqui na base, recente, que eu tive algumas dificuldades financeiras de conseguir pagar as coisas, né? E foi, acho que, a época que eu mais murmurei na vida, né? Porque eu falava, Deus, o Senhor sabe que eu faço as coisas, o Senhor sabe que eu não tô aqui dormindo à toa, que eu não tô aqui de férias, o Senhor sabe que eu faço por amor, né? Que eu tô na sua missão por amor. E então por que o Senhor não me sustenta 100%, né? E, e por diversas vezes, por um bom tempo, eu acho que essa foi minha conversa com Deus, minha murmuração com Deus, né? E hoje, estando numa época um pouco mais estável, em dias mais estáveis, eu vejo que naquela época nada me faltou, absolutamente nada. E nada faltou para a base também, porque foi um tempo que a base foi muito abençoada, muito mesmo, de valores financeiros, de coisas físicas, materiais, como que Deus foi bom com a gente, como Ele tem sido bom, né? Então eu queria que você fincasse no seu coração é isso, que se o Senhor de fato é o seu pastor, você não vai sentir falta de nada quando você não tiver, porque Ele vai ser o suficiente, porque Ele vai te bastar, e se isso não está acontecendo, então, so, perdão, sonde seu coração, sonde se Ele de fato tem sido o seu pastor, porque se Ele é o seu pastor, você não vai ter falta de nada, você não vai sentir falta de nada, mas você vai estar contente em toda qualquer circunstância, situação, como Paulo, e você vai ser grato, vai ter um coração grato, né? E era isso que eu queria compartilhar com vocês, é algo que tem falado comigo, e quando eu questionei, né, sobre o que falar, né? Porque geralmente quando falam que uma pessoa que está em missão vai ministrar, as pessoas eu acho que já imaginam que vão falar sobre missões. Mas o que tem estado no meu coração é que eu não vou fazer missões direito se o meu coração não estiver grato, se eu não estiver contente, porque toda missão começa no meu relacionamento com Deus, né? A minha missão ela não vai ser eficaz. Eu posso entregar milhões de Bíblias, eu posso cuidar de toda a área administrativa de qualquer coisa aqui na base, eu posso servir, eu posso acordar cedo e dormir tarde servindo, fazendo as coisas, mas se o meu coração não estiver grato, e se eu não estiver contente em toda circunstância, em toda situação, se eu não sentir falta de nada porque Ele me basta, então isso não vai valer, né? E eu acho que tudo começa no nosso relacionamento com Ele. A gente não vai fazer nada se a gente não tiver essa intimidade com Ele, tiver esse relacionamento com Ele, porque é Ele que nos guia. Eu tô aqui porque Ele me guiou aqui. E eu não estaria aqui se eu não tivesse um relacionamento com Ele, porque eu não teria a capacidade de ouvir que era para estar aqui, né? Então é isso que eu queria deixar. Sábado, não sei se meu pai ou minha mãe falou, mas a gente vai uma live, né? E com o pessoal da ETED, de escola. E eles vão estar falando um pouco mais missões, né? De fato mesmo. E eu queria que você lembrasse disso, né? Que você estivesse com a gente nessa live. A gente está estudando sobre as esferas da sociedade, as esferas que estão no mundo, que são áreas de influência, que está presente em todo o mundo, e como a gente pode atuar, como a gente pode ser bênção nessas esferas, como, por exemplo, na economia, que é uma esfera, como que a gente pode ser bênção, como a gente pode refletir a Cristo nessa esfera, né? Porque às vezes a gente divide muito o sagrado do secular, né? A igreja é sagrado, a igreja é um lugar sagrado, então quando eu vou na igreja, isso é sagrado. Mas o meu trabalho é um trabalho secular. Não, quando a gente está em Cristo, quando a gente
tem essa vida com ele, nada, absolutamente nada é secular, tudo tem que ser sagrado. Então, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, ele tem que ser sagrado, eu tenho que refletir Cristo e ele tem que ser feito para a glória dele, né? Se eu estou na escola, se eu estou na faculdade, aquilo é sagrado, porque eu tenho que refletir Cristo naquele lugar e eu tenho que fazer isso para a glória dele, né? Então, sábado, a gente vai estar falando um pouco mais disso. Eu estou inquieta porque tem muita muriçoca aqui. A gente vai estar falando um pouco mais disso. E eu também queria fazer um convite para vocês. Toda sexta, a partir de amanhã, no Instagram da nossa base, que é Jocum SLZ Oficial, a gente vai estar abordando os 8 segmentos dos povos menos alcançados, que são os indígenas, quilombolas. Acho que eu já falei algumas vezes para vocês lá na igreja, no culto, né? E a gente, cada sexta, a gente vai estar abordando sobre um povo, vai estar estudando sobre um povo, né? E seria muito legal vocês estarem também. Vai ser amanhã. Eu vou mandar depois o folder e meus pais vão compartilhar com vocês. É isso, gente, que eu queria deixar para vocês, que eu queria compartilhar. Eu peço que vocês estejam orando. A gente está constantemente nas nossas intercessões, orando pelas igrejas, pelos autônomos e pelo Brasil, pela nossa nação, pelo mundo. Vocês estão nas nossas orações. Eu dou glória a Deus que a igreja ela tá, parece que aumentando ao invés de diminuindo, né? Eu acho que minha mãe que postou esses dias aqueles desenhos que é o diabo, o diabo e Deus conversando, e aí o diabo fala, você viu, eu acabei com a sua igreja, e aí Deus responde, não, agora eu tenho uma igreja em cada casa, né? E eu acho que é isso que está acontecendo, parece que as lives, eu não sei, pelo que meu pai falou, parece que as lives aqui também tá alcançando muita gente que talvez não iam nas igrejas, né? E as igrejas têm testemunhado isso. Então, que bom, né, isso. Parece que Deus, parece não, né? Deus reverte todas as coisas em bênçãos, né? Se cuidem, gente, se protejam, tenham cuidado, não fiquem andando por aí nas ruas. Eu tenho acompanhado as notícias de São Paulo, parece que Mojimirim e Mogi Guaçu estão conseguindo fazer com que os casos não se espalhem, não aumentem, né? Graças a Deus, mas se cuidem, não deem bobeira, né? E orem, usem esse tempo livre que a gente está tendo para aprender mais dele, sabe? Pergunte a Deus o que ele quer da sua vida, sabe? Todo mundo tem um propósito, uma vocação, um chamado, o que ele deseja, né? E algo que a gente tem meditado sobre ser generoso e como isso tem feito diferença aqui, né? Porque desde o início a gente falava, né? A gente não sabe como vai ser no próximo mês, porque a gente vive de ofertas de igrejas, de pessoas. Então, se as pessoas pararem de trabalhar, elas vão parar talvez de dizimar, de ofertar. Então, a gente vai parar de mandar o sustento, as pessoas vão parar de ofertar, né? Então, a gente depende disso tudo também, né? E desde o início a gente começou a compartilhar sobre generosidade, sobre a gente olhar para o nosso irmão, se está faltando sabão em pó para ele, a gente pode ser resposta de oração para ele nisso. Se está faltando uma cesta básica no meu vizinho, a gente pode ser resposta de oração, né, disso, né? Não basta só orar, isso não é o suficiente. A gente tem que pôr em prática, a gente tem que fazer, né? E Deus vai ser glorificado nisso, né? Então, esse tempo vamos nos apegar à generosidade. Acho que Deus quer colocar isso no nosso coração também. Deus quer usar esse tempo para isso também, né? Estejam em constante ação, né? Estejam e ore pela gente. A gente não parou o trabalho aqui, a gente continua a nossa missão aqui dentro. Como eu falei, com todas as instruções, né? Agora muito mais, a gente não tá mais se aglomerando, né? Usando máscara a todo momento. Eu tô sem máscara porque não tem ninguém aqui comigo. Mas a gente está se cuidando, né? E a gente está planejando, a gente está usando muito lives, né? Fazendo muito lives, porque é essa ferramenta que o Senhor tem nos dado, né? Então, pergunte a Deus também como não parar de fazer o que Ele deseja nesse tempo, né? E uma frase interessante que me marcou de um líder nosso foi: nós negligenciamos
por tanto tempo o sábado, que o sábado chegou até nós. Nós negligenciamos tanto tempo o descanso, né? Não o sábado em si, o dia, mas o descanso no Senhor, o dia só para o Senhor, o descanso que Ele nos pede, que esse descanso de forma meio obrigada veio a nós, né? E isso não é em vão, nada é em vão, né? Deus permite, Deus é soberano, está no controle e Ele é o nosso pastor e de nada teremos falta. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por essa ferramenta. Obrigado por todas as coisas incríveis que o Senhor tem feito nesse tempo. Eu não quero murmurar, eu não quero reclamar, eu não quero que os meus irmãos murmurem e nem reclamem, mas eu quero que a gente tenha um coração sensível à sua voz e que a gente esteja contente em toda e qualquer circunstância, Pai, mesmo que nossos olhos esteja faltando algo, que o Senhor seja suficiente, que o Senhor venha bastar em todas as coisas, Deus. Muito obrigado pela sua presença em cada casa, obrigado pela igreja que o Senhor tem formado em cada casa. Eu peço que o Senhor traga provisão para a Igreja de Cristo, para a Igreja Vida, Pai. Eu peço que nenhuma conta venha atrasar, mas que o Senhor venha providenciar todas as coisas e que o Senhor venha ser soberano em tudo, Pai. Que a gente venha continuar fiel nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, sem medo de faltar nas nossas vidas, Pai. Que a gente venha ter um coração generoso, um coração que te ouve muito bem e que te busca de todo o coração, Pai. Obrigado pelas coisas gigantes que o Senhor tem feito, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu cuidado e carinho com a gente. Eu te louvo por tudo, Deus, e eu peço que o Senhor dê uma boa noite para cada um, que a sua paz, que excede todo entendimento, venha repousar no coração e na mente de cada um, Deus. E que o Senhor nos dê uma noite tranquila, sono dos justos, Pai, que amanhã venha ser um dia produtivo. Mesmo que talvez a gente não faça nada, Pai, mas que venha ser um dia produtivo na sua presença, te buscando, te ouvindo e conhecendo mais do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu te dou graça e te agradeço de coração, Deus. Amém. Amém? Gente, Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês. Orem para isso acabar até julho, porque julho eu quero ir aí visitar vocês, passar uns dias aí. Em nome de Jesus, orem por isso. Orem. Continue orando pelo sustento dos missionários, pelo sustento das bases que estão espalhadas, pelas pessoas que não estão conseguindo trabalhar e, enfim, Deus abençoe de coração vocês. Eu vou encerrar aqui, porque eu não sei encerrar, mas muito obrigado pelo convite. Aguardo vocês no sábado e Deus abençoe, gente. Boa noite, obrigado. Estou com saudade de vocês. Beijo.